Eu quero passar, então, a palavra para o Yuri, para ele fazer a apresentação dele. E, no mais, bom dia, pessoal. Não sei se eu dei bom dia. Bom dia, né? Espero que todo mundo esteja bem, começando aí um dia de trabalho. E vamos em frente. Yuri, tens a palavra. Bom dia, todo mundo me ouvindo? O Rafael já fez uma introdução aí, né? A gente está no período da validação cadastral, uma coisa que tem todo ano. Não é uma solicitação efetivamente da Pró-Reitoria de Pessoal, uma coisa que vem de cima, né? Vem do MGI. E a gente consegue puxar os dados de quem validou, quem não validou, do quantitativo de quem validou e quem não validou ainda. Como vai só até o dia 30 de abril, teve início no 1º de março, vai até o dia 30 de abril, tem bastante gente não validou ainda. Principalmente aposentados. E por isso que eu fiz uma apresentaçãozinha só para nível de lembrete da galera de fazer a validação, realmente. Vou compartilhar a tela aqui, e aí depois, surgindo dúvidas, vocês mandam no chat. Só tentar compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Estão todos vendo a tela? Sim. Está fechada no PowerPoint, mas está dando para ver. Está fechada no PowerPoint? Não está a apresentação, não? Não. Está a apresentação, mas não está com tela grande, tela aberta, tela cheia. Ué. Oi, resolveu ou não? Não. Tá, mas dá para ver? Não, você tem que compartilhar, Yuri, a tela só da... Você coloca em apresentação, em modo de apresentação, e dá um Alt Tab e volta no... Isso aí. Aí volta na... Tela cheia, tá? Ou para apresentar a tela cheia, ou para apresentar a aba do modo de apresentação. Agora foi, vê se agora foi. Foi. Agora foi. Valeu, Bruno, obrigado. Foi o Bruno que falou, foi, né? Então, vou começar a apresentação aqui. A validação cadastral, legislação, obrigatoriedade, quem deve e onde realizar a validação cadastral. A legislação foi instituída pela portaria 1035, né, do MGI, de 2024. Periodicidade começou lá no dia 1º de março, vai até o dia 30 de abril de 2025. Quais dados devem ser validados? Dados cadastrais pessoais e funcionais que são solicitados lá no SolGov, né? É obrigatório? Sim, para todo mundo, ativo, aposentado e beneficiário de pensão. Onde realizar, hoje exclusivamente pelo SolGov ainda, ou pelo aplicativo, ou pela página web do SolGov. Quem deve realizar a validação cadastral? Agente público ativo, aposentado e pensionista. Importância da validação cadastral. Atualização dos dados a fim de que o gestor público tenha informações qualificadas para tomada de decisão e construção de políticas públicas voltadas à gestão de pessoas. Melhora a qualidade e utilidade de informações prestadas à sociedade por meio de painéis, consultas públicas, portais de transparência ou imprensa. Por isso que a validação cadastral acaba sendo uma coisa muito cara para a minha divisão, principalmente por causa do painel estatístico que a gente tem, né? Acho que todo mundo está ciente já do painel. Se não tiver, eu posso até colocar o link aqui também na conversa. E o painel puxa dados cadastrados nos bancos de dados, né? Por isso que acaba sendo bastante importante a validação não só para a minha divisão, mas como a PR4 como um todo, né? Portaria do MGI 1035, eu separei o artigo 3º. Compete ao agente público, além de outras obrigações que lhe forem exigidas, anualmente ou sempre que solicitado pela administração, manter seus dados cadastrais pessoais atualizados e promover a sua validação, validar seus dados cadastrais funcionais e recadastrar a opção do auxílio transporte. A parte do auxílio transporte é uma das atualizações que a gente tem que fazer lá na validação cadastral também. Eu separei também o artigo 117 da 8.112, ao servidor é proibido recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, que é justamente o período da validação cadastral, né? Botei um passo a passo curtinho aqui da validação só para exemplificar como é que é. Passo a passo. A primeira etapa é de autodeclarações, a segunda etapa são os dados pessoais, a terceira etapa, os contatos, a quarta etapa, os documentos, a quinta etapa são outros dados para serem validados. Será aberto um termo de aceite para isso, clique em aceita os termos. Aparece a caixinha, depois de concluir a validação, tu aceita os termos e foi.
Coloquei a etapa 1 aqui de autodeclarações só para exemplificar mesmo. Ao iniciar a validação cadastral, é necessário realizar autodeclarações de raça, cor e deficiência. Se o dado estiver correto, clique em confirmar dados e avançar. Se o dado informado está divergente, selecione o símbolo, essa canetinha aí que ficou desfocada, ficou fora da apresentação, mas selecione o símbolo da canetinha para alterar o tipo de raça, cor e deficiência. É um exemplo só, né? E após realizar a alteração, clique em confirmar dados e avançar. Clique em salvar para continuar depois, para interromper a validação e continuar em outro momento. Se você quiser interromper, tiver algum problema, precisar interromper por algum motivo, tem como você interromper de onde você parou e continua depois. E é a tela que aparece depois. Confirmar dados e avançar. Status da validação cadastral. Tem como a gente consultar também o status da validação cadastral depois que a gente faz. E o líder de equipe, eu vou chegar nessa parte também, o líder da equipe consegue consultar a validação cadastral da sua equipe também. Quem realizou e quem não realizou. Então, após a conclusão da validação cadastral, você poderá verificar os dados da avaliação, o status da avaliação. Acesse o menu do SolGov, nos 3 traços localizados na parte superior esquerda da tela, seleciona Cadastro, clica em Situação da validação cadastral para continuar o procedimento. Observe que a situação da validação cadastral tem que estar como regular. A partir do momento que você acaba a validação cadastral, ela fica como regular. Coloquei a telinha aí do lado também. Cadastro, situação da validação cadastral. No caso, a minha aqui retornou como regular, porque eu fiz já a validação. Principais perguntas e respostas podem surgir. Aposentado precisa validar os dados cadastrais? Sim, precisa. Pensionista, né, o beneficiário de pensão, precisa validar os dados cadastrais? Sim, também precisa. É possível realizar a validação cadastral para terceiros? Não, não é possível. Meus dados cadastrais estão corretos. Preciso realizar a validação assim mesmo? Sim, precisa realizar também, todo mundo. Estou cedido para outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal. Como devo proceder para realizar a validação cadastral obrigatória? A validação dos dados cadastrais pessoais e funcionais deverá ser realizada no vínculo em que o agente público esteja exercendo as suas atividades no momento. Em caso de acumulação lícita, vai retornar para o servidor fazer a validação nos 2 vínculos dele, tá? Em caso de acumulação lícita. Estou em licença saúde, preciso validar meus dados no prazo determinado pela portaria? Sim, a não ser que você se encontre por motivo legítimo, com impossibilidade absoluta de acesso aos meios eletrônicos. Né? Identifiquei erros no meu cadastro fora do período de validação cadastral. Como faço para alterar os dados inconsistentes? O ajuste deverá ser realizado exclusivamente por meio da plataforma SolGov, na funcionalidade Meu Perfil, ou solicitar a atualização do cadastro à unidade de gestão de pessoas do órgão. Então, qualquer inconsistência no cadastro lá do servidor, a qualquer tempo e hora, ele pode ir lá no SolGov e solicitar a alteração. E lá naquele lapisinho fica aberto o ano todo, não é só no período da validação cadastral, né? Solicita a alteração dos dados, que vai gerar um requerimento e vai solicitar, vai chegar aqui para a gente fazer a alteração no cadastro do servidor, entendeu? Agora, a validação cadastral de equipe. Além do próprio servidor fazer a validação cadastral, os líderes de equipe, que são as pessoas instituídas em função de local formal, eles têm que fazer a validação cadastral da equipe também. Né? Então, vamos lá. O líder da equipe. O líder deve verificar a situação da validação cadastral da composição do quadro de pessoal da sua equipe, da sua unidade, né, o org, e das chefias subordinadas, caso existam, conforme portaria do MGI 1035 de 2024. No caso, o líder da equipe, acho que eu coloquei até aqui embaixo também, o líder da equipe, ele só valida a informação da equipe imediatamente abaixo dele. Então, por exemplo, é um guarda-chuva, né? Se o pró-reitor, por exemplo, ele vai validar só a informação da pró-reitoria e da equipe abaixo dele, do chefe da equipe abaixo dele, e assim por diante. Entendeu? Ele não valida a informação da unidade inteira, por exemplo. E isso vale para as unidades também, claro. Solicitações de movimentações devem ser realizadas conforme procedimento específico do órgão. Aqui no órgão, aqui, quem é responsável pelas movimentações é a divisão de movimentação e alocação aqui da PR4. Então, embora o líder da equipe veja alguma inconsistência no SolGov da equipe, ele pode dar lá a correção da equipe, mas ainda assim, aqui no órgão é tratado assim. Vocês precisam que entre em contato com a divisão de movimentação, mande um e-mail para a divisão de movimentação, que aí eles vão fazer os trâmites necessários no sistema, vão responder e tudo mais. Então, ainda que tenha alguma inconsistência na equipe,
pode solicitar lá a alteração da equipe, beleza, mas é obrigatório também entrar em contato com a gente aqui por e-mail, entrar em contato com a divisão de movimentação para alterar a equipe. Os líderes de equipe, além da validação da equipe, Yuri, devem... Oi. Só me permite uma parte rapidinho sobre isso? Sim, claro, claro. A questão, gente, da validação da equipe tem que ser feita dentro do calendário do PRODIN. Então, vocês devem ter recebido, durante as direções de unidade, receberam com certeza, que tem 93 processos abertos, essa demanda de correção da equipe, correção do quadro de servidores da unidade. Então, assim, é só reforçar que não adianta fazer pelo SOGOV, que a gente não usa o SOGOV para esse tipo de serviço, e que esse serviço foi realizado no ano passado. Claro que ele pode ser solicitada ainda alteração de localização, correção de localização, correção de lotação para DVA. Mas ficar atento que durante o PRODIN tem um calendário que considera a validação do quadro de servidores antes de abrir a etapa do levantamento de necessidades de pessoal. Então, teoricamente, todas as unidades tiveram oportunidades de corrigir o quadro de servidores. Recentemente, eu não me lembro se a Jocarda está por aí, se ela puder lembrar qual foi essa época, eu não me lembro exatamente. E tem ali, a gente publicou nos processos a lista de servidores, enviou para a unidade, e a unidade, agosto de 2024, e as unidades enviaram para a PR4, ou se não responderam, o quadro estava validado automaticamente. Se responderam, podiam solicitar alteração de localização ou movimentação de servidores que não estavam lá ou que estavam lá. Aconteceu? Não sabemos, porque aí a DVMA vai encontrar o motivo pelo qual o servidor está lá ou não está lá, e no cadastro não está correto. Então, assim, isso é muito importante que vocês se anotem isso. Essa correção não é feita via SOGOV e não é feita neste momento. Claro que neste momento, se vocês ainda observarem que há servidores que estão no SOGOV, na lista de servidores de vocês, das unidades de vocês, vocês precisam informar isso à DVMA. Mas a gente precisa que isso também seja observado no calendário do PRODIN. Então, a gente teria duas oportunidades para corrigir. Porque a gente precisa manter o cadastro correto. O servidor que está na PR4, no SOGOV, no Ciro, ele está ok. Agora, não pode ter um servidor que está num lugar no Ciro, num lugar no SOGOV, ou às vezes não está em lugar nenhum. Então, assim, a gente ressalta, estou pedindo para ressaltar, para dizer, primeiro, não precisa se preocupar com isso no SOGOV, mas se isso for observado, precisa fazer dentro do processo, se possível, lá do PRODIN, essa correção. Aí tem que ver o prazo, mas se fugiu do prazo, vai ter um outro ciclo, aí tem que conversar com a DVMA e com a divisão de dimensionamento para corrigir isso. Porque isso interfere e muito, inclusive na possibilidade ou não de atendimento em relação ao PRODIN, ao dimensionamento e à alocação de vagas. Então, assim, essa questão da correção do quadro, que o Yuri está falando agora, e que eu interrompi para reforçar, é muito importante, mas não é pelo SOGOV. Precisa entrar em contato com a DVMA e, eventualmente, com a DVDI também. É isso. Valeu. Show. Tá certo. Valeu, Rafael. Então, vamos lá. A parte da movimentação foi essa. Os líderes de equipe, além da validação de equipe, devem atualizar a situação dos liderados quanto à participação no PGD, no Programa de Gestão de Desempenho, e sua modalidade, se necessário. Então, uma das coisas lá que o líder de equipe vai ter que validar, vai ter que atualizar, é a modalidade do PGD do servidor da equipe, né? Isso também é uma das coisas que o líder da equipe pode alterar a qualquer tempo e hora pelo SOGOV também. A atualização cadastral será feita exclusivamente pelo... Só uma coisa, Yuri, perdão, desculpa. Isso é pelo SOGOV, sim, viu, gente? Isso aí é imprescindível que seja feito pelo SOGOV, essa questão do PGD. Quem está em PGD tem que estar marcado no SOGOV. Não precisa. Aí, Yuri, queria pedir para você reforçar. Até porque a gente tem a ideia de fazer um painel. Porque o ano passado a gente aprendeu durante um ano sobre isso, né?
Como? A gente aprendeu muito durante o ano. Isso dá para ser feito a qualquer tempo, correto? Sim. Dá para ser feito a qualquer tempo. Essa alteração, o líder da equipe pode alterar a qualquer tempo. Uma vez alterada a informação do PGD do servidor da equipe no SolGov, altera direto no CIAP, entendeu? E assim, quanto mais isso estiver certo das unidades, vai ser melhor para a gente tirar um espelho realmente de como é que está o PGD no órgão, né? Ano passado eu comecei a ver isso, antes deles liberarem os comunicados oficiais de que essa funcionalidade existiria. Agradeço até a Thalita de Macaé, que me ajudou a fazer alguns testes, alguma coisa, ela troca figurinha comigo direto. E realmente, a qualquer tempo em hora o líder pode fazer. E assim, uma das nossas ideias é incluir no painel estatístico até, ou criar um outro painel só sobre o PGD, né? Só que a gente só vai conseguir fazer isso se as informações estiverem corretas nos bancos de dados, né? Então vamos lá. A atualização cadastral será feita exclusivamente pelo SolGov, via aplicativo ou pela web, assim como a atualização cadastral do servidor mesmo, né? Passo a passo também da validação da equipe, acesse SolGov, clique em realizar a validação cadastral, vai em ir na validação de equipe, em seguida realizar a validação da equipe. Coloquei a telinha aí só para mostrar, só aparece o ciclo da validação, clica primeiro na validação e depois conclui a validação da equipe. É o passo a passo mesmo do SolGov, né? Perguntas e respostas. Preciso validar os dados cadastrais pessoais e funcionais dos meus subordinados? Não. Os dados pessoais e cadastrais de cada servidor, o próprio servidor faz. O líder da equipe só cadastra as informações da equipe mesmo, como PGD, por exemplo, etc. e tal. Preciso validar a chefia subordinada e os respectivos subordinados. Os agentes públicos responsáveis pela gestão de equipes deverão validar os agentes públicos da sua unidade, o org, e as chefias das unidades subordinadas, caso existam. Gestor de equipes subordinadas deverá validar os agentes públicos das suas próprias unidades e assim por diante. Foi o que eu falei lá atrás. É uma escadinha, né? O de cima atualiza só o de baixo atualiza a sua equipe e assim por diante, entendeu? Posso delegar a validação da equipe para outra pessoa? Não, não pode. Perguntas e respostas. Consigo verificar se os membros da minha equipe já realizaram a validação cadastral? Sim. Você deverá acessar o SolGov, a funcionalidade líder, clicar em buscar a equipe e, posteriormente, em consultar status da validação cadastral. Dá para ver todos os servidores da equipe que já realizaram a validação, se está regular ou se está pendente, né? A funcionalidade líder não está aparecendo no SolGov. O que faço? A funcionalidade Travou só para mim? Congelou aqui para mim também. Também para mim, está congelado. Para nós também está congelado. Queria ver se conversava com vocês sobre uma questão aqui em torno dessa questão de validação. Para mim também travou. Tá, vamos ver se voltou. A gente vai abrir para perguntas no final, tá, gente? Oi, Yuri, você deu uma travada aí. Travou? Tá, deve ser a internet aqui do parque. Voltou? Voltou em que parte? Calma aí, deixa eu romper. Só um instantinho, calma aí. Acho que faz uns 4 minutos. Não, era parte do status, se a chefia pode ver o status de validação da equipe. Isso. Ah, tá, beleza. Estão enxergando aí já? Caiu de novo? Não, tá beleza. Estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Vou voltar lá na parte da validação de equipe. A movimentação foi, líder de equipe da validação deve atualizar as situações dos liderados e a atualização é feita pelo SolGov. Beleza. O passo a passo foi, não foi? Acesso SolGov, clique em realizar a validação cadastral. Tá, beleza. Pergunta se preciso validar os dados cadastrais pessoais e funcionais. Foi também. Foi. Delegar a validação da equipe foi. Respostas. Consigo verificar se os membros da equipe já realizaram. Valeu, obrigado. Foi daí em diante. Sim, dá para ver se os membros da equipe realizaram ou não a validação cadastral.
Você deverá acessar o SOGOV na funcionalidade líder, clicar em buscar equipe e depois consultar status da validação cadastral. Então, cada líder de equipe consegue entrar lá no SOGOV e ver os servidores da divisão, da unidade, enfim, da org, que realizaram ou não, está regular ou pendente a validação cadastral. A funcionalidade líder não está aparecendo no SOGOV. O que faço? A funcionalidade líder aparece no SOGOV dos agentes públicos que possuem cargo, função de chefia e são autoridades de unidade organizacional, o org registradas no CIAP. Então, quem tem um cargo de chefia, quem é portariado como líder, com uma função de um local formal, ele tem uma equipe no SOGOV, né? Por exemplo, assessor não tem uma equipe no SOGOV, então não tem a função de líder lá, entendeu? A não ser que ele seja substituto, por exemplo, de outro local, né? Em situação de afastamento legal do líder. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim. Em situação de afastamento legal do titular ou cargo vago, o substituto em exercício poderá realizar a validação como líder? Não. Atualmente, a validação deverá ser realizada apenas pelo titular. Vamos lá. Eu coloquei aqui também a atual situação da validação no órgão. Como é que está? Extraí ontem até, lá do CIGEP Validação Cadastral. Está vendo? De agentes públicos ativos, 26,88% está pendente ainda dos agentes públicos ativos. Aposentado é 40% e beneficiários de pensão 55%, que está pendente ainda e só vai até dia 30 de abril. E dos gestores de equipe também, 36%. Então, quer dizer, bastante gente ainda não fez a validação cadastral. Dos agentes públicos ativos até são 3.638. Dos 26%, é mais ou menos 3.600 pessoas que não fizeram a validação cadastral ainda. Então, quer dizer, se vocês puderem ajudar aí compartilhando nas unidades de vocês e solicitando gentilmente que o pessoal faça a validação cadastral quanto antes, que vai até dia 30 de abril só, melhor, né? Coloquei as fontes aí, que a maior parte lá realmente do GovBR, eu posso colocar aqui na conversa também, todas essas perguntas, toda essa apresentação tá lá, as perguntas e respostas, e outras perguntas e respostas, inclusive, também. E é isso. Muito obrigado. Moisés, Acabou? você quer fazer algumas colocações em relação ao Queria. vontade. Deixa só o Yuri fechar aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera aqui para a galera me ver. Moisés, você quer apresentar? Não, precisa não. Deixa só o Yuri fechar a tela. Beleza. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo aí? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Sim. Beleza. Então, sou o Moisés Guanabara, acho que a galera já me conhece aí. Eu sou o diretor do cadastro hoje. E o seguinte, só para tentar, não é desvincular, mas é para as pessoas não entrarem em pânico. Uma coisa é a validação cadastral e outra coisa é o cadastro de outras informações, né? Como o Yuri falou, ali a validação cadastral ela já tem um número X de informações que o governo, que o MGI quer, né? Então, foi aquele passo a passo que ele deu ali. Então, se tiver tudo ok ali, beleza, o ok vai até o final, como o Yuri falou. Se não tiver, você altera ali. Aí, quando você altera ali, algumas informações, elas automaticamente são carregadas no SOGOV. Então, a gente aqui do cadastro nem passa por elas. Algumas não são, tá? Então, assim, das que não são, para vocês terem ideia, eu anotei aqui, as contas, que é uma coisa importante, porque as pessoas, na verdade, e eu já estou recebendo muito disso, eu vejo que as pessoas, principalmente aposentados, também vejo isso, então, assim, eles querem validar a conta. Eles acham que, eu tenho que validar, porque eles confundem a validação cadastral com a prova de vida. Então, eles mandam para a gente aqui uma validação de conta. Aí a gente entra no requerimento, quando a gente vai abrir e são muitos, né? Então a gente perde um certo tempo. Quando a gente entra no requerimento, abre a tela do cadastro deles e da requerimento, está exatamente a mesma conta. Então,
é um tipo de coisa que quem puder também avisar nas suas unidades, quem tiver contato, fala assim, gente, se tiver tudo certo, a validação é uma coisa. Se está tudo certinho lá, beleza. Qualquer outra informação que você tem que abrir no requerimento é só se tiver mudança. Tá? Porque às vezes sobrecarrega aqui. E quando eu falo sobrecarrega, é tipo como o Yuri falou, que tem 3.000 e poucas pessoas aqui ainda não validaram só dos ativos. Para a gente aqui hoje, a gente está com quase 4.000 requerimentos abertos e a gente vai abrir e, tipo assim, metade disso não tem mudança nenhuma na vida da pessoa. A gente só entra e vai vendo, batendo tela com tela, chega, pô, para que abriu isso? Mas, enfim, é só essa questão. Agora, questões que talvez que o Yuri também falou, que o Rafael reforçou, a questão de ter determinadas coisas que não são tratadas, apesar de estar disponível no Solgov, mas não são tratadas por lá, e a gente também, às vezes, recebe aqui, a averbação está lá e é via processo, abono permanência também está lá, mas tem que ser via processo, ou seja, porque a pessoa, às vezes, abre esse requerimento e acha que está rolando. E aí, quando vai ver, às vezes perde um tempo, né, e vai verificar, e isso não é por lá. Tá? Aí tem algumas dúvidas que depois, no final, obviamente, quando abrir para perguntas, vocês podem perguntar, que a gente está aqui para isso mesmo, que é o seguinte, tem algumas dúvidas que a gente nota que as pessoas têm, tipo, o maior erro que a gente pega aqui no cadastro, por incrível que pareça, é um erro que dá no sistema assim, erro de RH. O que é esse erro de RH? É um erro genérico que é assim, quem foi cadastrado há muito tempo, ou quando o Solgov foi criado, ele puxou uma base e vinha lá o endereço da pessoa, sei lá, vou chutar. Avenida Presidente Vargas, e não puxou o número, então lá ficou sem número. Quando a gente entra aqui no sistema para dar o famoso capo pendente, que é para puxar se a pessoa está com alguma pendência, está faltando esse número. Entendeu? Então, quando isso aí, o que isso interfere? A pessoa não consegue receber as progressões, quando a gente lança no sistema, mas não cai no contra-cheque da pessoa. E as pessoas abrem o requerimento dizendo que não receberam, a gente vai ver porque está faltando uma informação. Tá? Ou seja, isso aí é uma coisa que quem fez requerimento, ou quando vocês forem olhar lá o cadastro de vocês, dá uma olhadinha lá, se está certinho, se está o endereço e o número. Se tiver um endereço sem número, abre o requerimento para a gente mandando um número. Porque senão qualquer coisa que tiver na vida funcional de vocês vai ficar parado enquanto isso não for. Tanto que quando a gente vê que aumentou muito esse número, a gente começa a botar SN, ou não informado, exatamente para pular essa tela, porque senão a gente ficar esperando muita gente também acaba... mas não é certo, né? Porque às vezes a pessoa está no endereço e não é aquele mais endereço, ou não é aquele número, enfim. E mais outras coisas, antes de eu passar, acho que é o Paulinho que vem falar depois, que é o seguinte, as pessoas abrem muito requerimento solicitando correções do tipo, o meu nome está errado, o nome da minha mãe está errado, né? E essas informações não somos nós que conseguimos mudar. Isso tudo vem da base da Receita Federal. Então, as pessoas abrem requerimento, a gente entra aqui, quando a gente vai ver se às vezes realmente um erro foi a pessoa que abriu errado o requerimento, quando a gente vai olhar, a gente consulta, na base da Receita está com o nome, uma letra errada, ou na Receita está certo e aqui está errado, entendeu? Ou ao contrário, então a pessoa divorciou, mudou de nome, coisa desse tipo, se não mudar na Receita Federal, não adianta mandar para a gente aqui. Porque quando altera na Receita Federal, quando roda a fita aqui, ela atualiza, então nem precisava se preocupar com isso. Tá? E principalmente para a galera nova, até os mais antigos aí, uma coisa que impactou muito agora, essa folha está meio complicada, né? Mas acho que mais para frente a gente vai falar, mas é o seguinte, e-mail institucional. Se não tiver e-mail institucional, você não acessa Solgov. Ponto. Não adianta, mas eu posso botar... Não pode. Tem que ser um e-mail, então fala com a galera que está chegando, ou quem não tem um e-mail institucional para cadastrar, para mandar para a gente cadastrar, porque senão não adianta. Não ter e-mail institucional, a pessoa não acessa o Solgov, não acessando o Solgov, não tem acesso a esse monte de coisa aí que o Yuri falou, e até os requerimentos mesmo, o auxílio transporte, cadastro de dependente, auxílio saúde, todo esse mar de coisas que tem dentro do Solgov que a gente pode fazer.